Hoje eu quero conversar com você sobre a transformação da mente. Como é necessário observarmos como Deus trabalha. Você já parou para pensar sobre a sua mentalidade? A forma como você pensa, por que você escolhe o que você escolhe? Já parou para pensar como você se comporta diante das crises, das adversidades, do dia mau? Que resposta você tem dado para esse tempo que você está vivendo? Nessa noite eu quero levar você a refletir sobre que resposta nós podemos dar às adversidades da vida. Então a mensagem trata sobre a transformação da nossa mente. Amados irmãos, é muito importante entendermos isso. E entendermos logo de início uma coisa muito importante. As informações que nós temos sobre Deus, elas não serão úteis no dia da crise. Porque as informações são esquecidas. As informações não são colocadas em prática. É muito interessante observar que entre as informações que nós temos de Deus e as crenças que nós guardamos no nosso coração, há uma distância muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, não é esse o texto ainda, mas só a título de introdução, quando nós olhamos para a Bíblia em Números 13:33, nós vamos ver que o povo de Israel, ele estava no Egito e ele é desafiado agora a entrar na terra prometida. Eu trabalhei um pouco essa palavra no domingo passado, e quando eles estão para entrar na terra prometida, eles não conseguem porque eles se percebem como gafanhotos e percebem os seus adversários como gigantes. Mas que povo é esse que declarou essas coisas? É um povo que estava no Egito. E eu quero que você relembre comigo que o Egito é um símbolo para o mundo, que Faraó é um símbolo, uma tipificação de Satanás, e que a escravidão é um símbolo para o pecado. Portanto, o povo que estava no mundo debaixo do domínio de Satanás, cativo pelo pecado, é liberto por Moisés, que tipifica Cristo, atravessa o Mar Vermelho, que tipifica o batismo, entra então no deserto, que representa o período de santidade ou santificação, e num determinado momento agora é desafiado, lembram? A entrar na terra prometida atravessando o Jordão. Pois é, veja como é importante entender sobre a transformação da mente. Na hora de atravessar o Jordão, na hora mais importante de conquistar a bênção que Deus tem para a vida, aqueles homens não conseguem. E veja que eles têm muitas informações sobre Deus. Por exemplo, eles estavam no Egito e viram os sinais. Estes homens que viram aqueles cidadãos como gigantes e assim mesmo como gafanhotos, eles haviam visto o Nilo se transformar em sangue, pó da terra em piolhos, as rãs invadirem todo o Egito, a praga dos gafanhotos e todos os sinais que Moisés fez no Egito. Inclusive, talvez o mais poderoso, o último sinal, quando o anjo da morte passa e mata todos os primogênitos do Egito, mas não toca no povo de Deus que tem o sangue nos umbrais. Veja que esses homens que estão no deserto, eles viram essas coisas acontecerem. Eles também viram o Mar Vermelho se abrindo e eles passaram no meio com os pés secos, no meio de duas grandes colunas de água e um grande milagre. E ali é o batismo daquele povo que está fazendo aquela travessia. E eles também viram o maná, o pão que vem do céu, o pão que é dado por Deus todos os dias. Todos os dias eles contemplavam o milagre. Também eles viram que uma nuvem os cobria durante o dia, porque o calor tórrido do deserto poderia castigá-los, matá-los até. Mas Deus providenciou uma nuvem durante o dia e também uma coluna de fogo durante a noite. E quando eles estavam com sede, eles bebiam água que saía da rocha,
claro que a rocha simboliza Cristo. Portanto, veja que esse povo, eles tinham muitas informações sobre Deus e sobre o que Deus podia fazer. Contudo, na hora de entrar na terra prometida, na hora de alcançar a bênção, o lugar que Deus tem para a nossa vida, a vida abundante que Jesus tem para nós, na hora de atravessar o nosso Jordão, que é necessário ter fé, coragem, ousadia, se santificar, nessa hora, todas as informações foram esquecidas. E o que vai submergir nessa hora? Suas crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Por isso que você precisa entender que se você não deixar o Espírito Santo de Deus transformar sua mente, todas as vezes que você estiver diante de alcançar algo que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir, como aquele povo não conseguiu, não creu e morreu no deserto, toda uma geração, porque creu em crenças limitantes. Em primeiro lugar, como as crenças limitantes são geradas? São geradas em ambientes de dor, experiências dolorosas, perdas, abandono, rejeição, a mágoa, a desilusão, as palavras malditas proferidas sobre alguém, sobretudo quando é uma pessoa que é autoridade sobre você. Então, como se cria uma crença limitante? A partir de experiências duras, cenas de violências, experiências difíceis. Essas crenças surgem assim. E quais são os efeitos disso? Crenças que nos limitam, crenças limitantes, são como lentes nos nossos olhos. E essas lentes são capazes de ampliar, reduzir, desfocar, distorcer. Então, eu começo a enxergar a Deus através dessas lentes, que é o meu passado que não foi resolvido na cruz. Eu começo a enxergar o meu presente através do meu passado ou das experiências dolorosas que vivi e, portanto, enxergo o meu presente, muitas vezes o problema ampliado, a bênção reduzida, eu enxergo desfocado, embaçado. Então a minha visão não está boa por causa desta crença que é como uma lente, e eu não enxergo Deus como deveria, não enxergo o próximo como deveria, e não enxergo a mim mesmo como eu deveria, mas eu enxergo tudo através dessas lentes. É por isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente. Dito isso, a título de introdução, vamos para Romanos, por favor, capítulo 2, versículos 1 e 2, e vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo está falando. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Uma pausa aqui. O mundo tem um padrão. Ou não se conformem ao padrão deste mundo. O mundo tem uma forma. E o mundo quer colocar você na forma dele. E nessa forma ele te limita. Essa forma do mundo diz até onde você pode ir. Essa forma do mundo, ela te castra, ela te amputa, ela rouba de você o que Deus tem para a sua vida. Não se conformem com este mundo. Não entrem na forma do mundo. Não entrem na forma do mundo. Não se amoldem ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja o versículo 3 também.
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tenha um conceito errado sobre você. O apóstolo Paulo já está falando aqui que nós devemos nos enxergar da forma certa, como eu estava dizendo. Você não conseguirá se enxergar da forma certa se você tiver as lentes das crenças limitantes na sua vida. Você nunca vai enxergar a coisa, a realidade, da forma como ela é, mas você sempre vai enxergar isso distorcido. O que nos leva ao primeiro ponto desta mensagem. E o primeiro ponto desta mensagem é de príncipe a escravos. De príncipe a escravos. Eu me lembro aqui agora, depois convido você a dar uma lida em Êxodo capítulo 3. Me lembro de Moisés, Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 2. A partir do versículo 11, vai começar a falar sobre Moisés e sobre o dia em que ele começa a enxergar as coisas. Parece que tem um dia na vida de Moisés que as lentes caem e este homem começa a enxergar. Sabemos que Moisés é príncipe. A mentalidade de Moisés é uma mentalidade de príncipe. Ele foi colocado como príncipe lá no Egito. Ele é filho da filha de Faraó. Portanto, Moisés, ele tem status, ele tem títulos, ele tem posses. Ele é um homem importante. Mas ele também é um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus e separado por Deus para cumprir uma missão maravilhosa, um propósito para o qual Deus o criou. Assim como também cada um de nós somos chamados por Deus para cumprir um propósito. Mas a mentalidade de Moisés é de príncipe. E eu quero que você cuide com uma coisa. Eu estou ouvindo por aí alguns conferencistas, pregadores, dizendo que nós temos que ter mentalidades de príncipes, porque somos filhos do rei. Que nós devemos nos comportar como aqueles que estão abaixo de Deus e acima dos anjos, que nós devemos ter uma convicção no nosso coração de que nós estamos com um status de filhos do rei. Bem, irmãos, isso é verdade, mas o evangelho não é sobre nós. Lembre-se que o evangelho é cristocêntrico. O evangelho não é antropocêntrico, nem egocêntrico. O evangelho não é autoajuda para que as coisas saiam do jeito que eu quero e para que eu me dê bem. Você pode entender isso? Eu quero que você faça um esforço para entender um pouquinho que existem algumas pessoas pregando o empoderamento dos cristãos, e os cristãos estão começando a se inflar como um balão cheio de ego, e agora eles são filhos do rei e eles podem tudo. Deixa eu te dar um exemplo de filho do rei. Jesus é filho do rei, mas nessa terra ele se esvaziou da sua glória, ele se fez servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero te falar que os apóstolos de Jesus, com a exceção de João, todos eles foram cheios do Espírito Santo, e eu posso dizer que com convicção que todos eles viveram o céu na terra. Mas o que é viver o céu na terra? É morrer para si mesmo, é entregar a sua vida nas mãos de Deus, é estar pronto para ser entregue à morte todos os dias por amor de Cristo. Portanto, o evangelho não é autoajuda. O evangelho não se trata de mim e de eu estar no holofote. Tem muita gente se envolvendo com o evangelho porque quer aparecer, porque quer, por exemplo, na igreja, se não tem um cargo de liderança na igreja, como é que a pessoa se sente? Se sente nada, porque eu tenho que ter um cargo de liderança. Jesus disse que no reino de Deus a ordem se inverte, o menor é o maior, e aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Amados irmãos, nós precisamos entender que não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre dar glória a Deus, é sobre exaltar o nome de Jesus. Eu quero que você comece a pensar que a sua mentalidade não tem que ser de príncipe. A sua mentalidade tem que ser de escravo, e escravo de Cristo. Eu sei que isso não soa bem, mas esse é o evangelho. Esse é o evangelho.
Moisés, quando foi príncipe e tentou cumprir o plano de Deus, a obra de Deus, deu tudo errado. Porque com a mentalidade de príncipe que ele tinha, aquela mentalidade podre e miserável que Moisés tinha, quando ele era príncipe do Egito, ele foi lá tentar cumprir a obra de Deus, ele assassinou aquele homem, ele escondeu aquele homem na areia e ele saiu fugido do Egito. A mentalidade de príncipe que Moisés tinha o levou à fuga. E ele precisou passar 40 anos no deserto, aonde Deus desconstruiu aquela mentalidade do Egito, do mundo de Faraó. Há autores que dizem que não, que se Moisés não fosse príncipe do Egito, ele nunca teria conseguido liderar aquele povo, coisa que eu concordo completamente que Moisés poderia liderar aquele povo sem ser príncipe. Agora, o fato de Moisés ter sido príncipe foi muito importante para ele liderar aquele povo? Na minha opinião, não foi. Na minha opinião, não foi. Porque Moisés lideraria aquele povo porque ele tem o Espírito Santo, não porque ele foi príncipe do Egito. Eu quero que você entenda que os cursos, os títulos, as posses que o faraó dá e que o Egito dá, não tem nada a ver com o reino de Deus. E se você ler Êxodo capítulo 3, Deus e Moisés, quando Deus se encontra com Moisés, Moisés diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e aos israelitas do Egito? Depois de 40 anos, a ficha de Moisés caiu. Eu não sou ninguém. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Enquanto você se considerar alguma coisa, Deus não vai te usar. Ele não vai. Ele não vai. Ou você morre, ou Deus não te usa. Ou você abre mão desse ego, ou Deus não te usa. Ou você abre mão desse ego, ou você sai do Evangelho. Evangelho não tem amigo. Eu não sou amigo do Evangelho. Eu sou escravo de Cristo. Veja que no capítulo 4, também, ele conversando com Deus, no versículo 1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? Moisés está cheio de dúvida. Versículo 10 do capítulo 4, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Não consigo falar bem. Moisés está se esquivando, Moisés não quer voltar para o Egito. Versículo 13, respondeu-lhe porém Moisés: ah Senhor, peço que o Senhor envie outra pessoa. Sabe o que isso mostra para mim? Moisés está curado. Moisés está curado de ser príncipe. Agora ele é escravo. Deus o levou para o deserto para ficar 40 anos debaixo de Jetro. E ele se tornou escravo de Jetro. Lá Moisés não tinha nada, ele cuidava das ovelhas de Jetro. Moisés não tinha posses, Moisés não tinha título, Moisés não tinha influência, Moisés não tinha mais nome. Moisés era simplesmente empregado de Jetro e cuidava das ovelhas que não eram dele. E agora Deus aparece para eles: volta lá. Ele diz assim: Senhor, eu não quero, não preciso. Muito diferente de nós, que muitas vezes queremos voltar para nos vingarmos, ou queremos ter algum reconhecimento, queremos ter algum título, por necessidade de reconhecimento e autoafirmação. Moisés não tinha aqui necessidade de reconhecimento e nem de autoafirmação. Foi por isso que Deus disse para ele: agora você pode ir lá. Por isso precisamos entender que enquanto tivermos mentalidade de príncipes, Deus não vai conseguir nos usar, não. Quer mais um exemplo? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus. Apóstolo Paulo, um grande intelectual, membro do Sinédrio, um homem respeitadíssimo no seu meio. Um dia Cristo se encontra com ele. Ele cai no chão, ele fica cego, ele fica 3 dias sem comer, jejuando e orando. Jesus apareceu para ele. Depois disso, ele fica 3 anos no deserto da Arábia, relendo as Escrituras e encontrando Jesus nelas. Paulo só vai voltar depois de 15 anos, irmãos. 15 anos. E quando ele volta, ele diz que tudo ele considera como perda por causa de Cristo. Que todo o conhecimento dele ele considera como esterco diante da cruz de Cristo.
E Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Ou Deus nos tem como filhos, submisso como escravos, pronto a obedecê-lo, ou Ele não conseguirá nos usar. Então, por favor, transforme a sua mente. Não é sobre você e nem sobre o que você quer. É sobre Cristo e sobre o que Ele quer. Não é você incluir Deus nos teus planos, mas você se incluir nos planos e na agenda de Deus. Outro exemplo, vai ficar bem claro e bem fixo na sua mente. José. José era filhinho do papai. Enquanto todos os seus irmãos não ganhavam nada, ou ganhavam um trapo velho, José ganhou uma túnica colorida do seu pai. Filhinho mimado, o filhinho amado, o filhinho do papai. Mesmo assim, Deus tinha um plano para aquele homem, Deus deu um sonho para ele, Deus tinha um propósito para ele, mas Deus não usou ele enquanto ele não aprendeu pelo sofrimento. Ele foi jogado num poço, ele se tornou escravo na casa de Potifar, ele foi jogado na cadeia, e naquele lugar ele começou a desenvolver uma outra mentalidade, para depois poder assumir um lugar mais alto. E aí cumpre-se o versículo: os humilhados serão exaltados. Segundo ponto, crença versus fé. Aquilo que você crê pode não ser a Bíblia. Como dizia eu na introdução, aquilo que você crê podem ser experiências dolorosas do seu passado. E elas estão gritando dentro de você e dizendo que você pode ou não fazer. As experiências do seu passado podem deformar o seu relacionamento com Deus e impedir que a sua mente seja liberta. Se você tem um problema com o teu pai e você não resolveu, eu quero te dizer que você vai ter problema de ter relacionamento com Deus Pai, porque Deus Pai é Pai. E nós, como filhos, quando não resolvemos com os nossos pais, não se engane, não fica tudo certo. Tem muita gente que vem na igreja e tem muita facilidade de se relacionar com Jesus, outros têm muita facilidade de relacionar com o Espírito Santo, mas não se lembra de Deus Pai. E foi Deus Pai Todo-Poderoso que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quem amou o mundo de tal maneira foi o Pai. E o Pai envia o Filho porque nos ama. Como têm sido as suas orações ao Pai? Como você tem conversado com Deus Pai Todo-Poderoso? Como é o seu relacionamento com a Trindade? Você se relaciona com uma pessoa da Trindade? Porque a Bíblia diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, quando veio à terra, foi muito claro quando disse: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Ou seja, a visão vem do Pai. Jesus não fez nada que não viu o Pai fazer. É isso que está escrito. O que você anda fazendo? O que você anda fazendo longe do seu Pai? É do Pai que vem a visão. Jesus obedeceu o Pai. E Jesus foi comissionado pelo Pai. E a missão que Jesus cumpre é no poder do Espírito Santo. Entenda a Trindade. O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar, libertar os cativos, dar voz aos mudos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, no poder do Espírito Santo. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo o capacita para a missão. E depois Jesus volta e diz: eu deixo o Espírito Santo, Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. No poder do Espírito Santo. Mas qual é a missão do Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo na nossa vida é nos fazer glorificar, exaltar, erguer, louvar, adorar o nome de Jesus. Por isso, amado irmão e irmã, não quero me alongar muito, mas eu quero que você entenda
que a primeira coisa que você precisa se livrar na sua vida é das suas crenças limitantes. Você não vai conseguir entrar no lugar que Deus tem para você enquanto você estiver preso ao seu passado, enquanto você estiver preso e presa a injustiças, a dores, a experiências dolorosas, cenas de violência e palavras de maldição que aconteceram com você. Porque quando chegar a hora de você ir para o enfrentamento com essas coisas mal resolvidas, você vai dizer, como disse aquele povo em Números 13:33, eles são grandes demais para mim. Só que você tem todas as informações sobre Deus, mas elas são inúteis, porque essas crenças estão grudadas em você. Quero concluir dizendo a você que para transformar a mente é necessário reeducação. Sabe o que é reeducação? Aprender a desaprender. Entenda uma coisa, você precisa desaprender algumas coisas. Nem tudo que você faz está certo, nem tudo que você faz é do jeito certo, nem tudo que você faz está alinhado com a palavra de Deus. Desaprenda, aprenda a desaprender. Segundo, aprenda a reaprender. Reaprender novos caminhos, reaprender com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. E aprenda a aprender. Mantenha o seu coração ensinável. Cuidado com a síndrome da maturidade. As pessoas que as têm apodreceram e aí já não percebem mais. São tão maduras que estão podres. Gente madura tem o coração aberto. Gente madura está aprendendo. Gente madura se submete. Gente madura não fica fofocando. Gente madura não fica murmurando. Gente madura não fica choramingando pelos cantos. Gente madura obedece a Deus e segue a direção do Espírito Santo. Por favor, cresça. Cresça. Porque se essa crise não te fizer crescer, o que vai fazer? E se não aproveitarmos esse tempo para dizer, Senhor, me transforme, continuaremos do outro lado do Jordão. A maior batalha que você enfrenta não está fora de você, está dentro de você. A mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Por favor, tenha um coração ensinável. Reavalie sua vida e comece a pensar o quanto Deus tem de você. O quanto Ele tem, de verdade, o quanto Ele tem. Ele pode realmente te usar do jeito que Ele quer? Ou você vive na sua mente brigando com Deus por causa das coisas que você quer? Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa crise que estamos vivendo do Covid sirva pelo menos para sermos transformados na nossa mente e no nosso coração. Porque se nem para isso servir, então morreremos no deserto. Mas se servir para isso, cruzaremos esse Jordão. Quero concluir dizendo aos irmãos, o Evangelho não se trata de nós, irmãos, e nem de como podemos nos dar bem, e nem de como podemos estar em evidência. O Evangelho se trata de Cristo, da sua morte em nosso favor, se trata da vida eterna. Por isso fale com Deus hoje e pergunte sinceramente a Ele se Ele está satisfeito com a sua vida, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com as suas escolhas. Que Deus nos ajude, irmãos. O tempo, penso eu, está chegando ao fim. Não sei quanto tempo teremos, até Jesus voltar ou até Ele nos levar, mas está perto. Por isso nos apressemos em fazer o bem e que sejamos sensíveis ao Espírito Santo para que Ele possa nos usar. Eu quero que você hoje ore com a sua família, reúna a sua família, comece a orar e interceder uns pelos outros. Sabe, irmãos, os casamentos estão frágeis demais, as famílias estão
por um triz. Os homens estão em casa, mas não estão orando. Estão bebendo, estão brigando dentro de casa. Não brinquem com o Evangelho. Clamem a Deus. E se clamarem a Deus, Ele virá e transformará a sua vida, a sua família. Você crê nisso? Então tome posse disso. Se você frequenta esta igreja e percebe que você tem crenças que te limitam e quer conversar sobre elas, marque um horário comigo. Eu estou aqui para te ajudar a romper, a vencer. E em nome de Jesus, você vai cruzar o seu Jordão. Você vai entrar no lugar que Deus tem para você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, transforma a nossa mente. Senhor, renova a nossa mente. Tira de nós, Pai, tudo que não se parece contigo. Senhor, faze-nos como teu Filho Jesus, humilde, que mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória, tornou-se homem, servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Faze-nos, Senhor, parecidos com Jesus, que só fazia o que via o Pai fazer, e tudo o que fazia, fazia no poder do Espírito Santo. Que assim também seja conosco, Senhor. Que nós não olhemos com as lentes da incredulidade, nem das crenças que nos limitam, mas que possamos olhar com os teus olhos e conquistar todos os sonhos, os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz. Que Deus te abençoe.